Eles sempre pareceram diferentes, não necessariamente estranhos aos olhos do mundo, mas invisíveis, como se estivessem presentes, mas deslocados, participando da realidade, mas sem realmente se encaixar nela. Desde cedo, sentem que algo não combina, que há uma desconexão sutil entre o que vivem e o que são. E o nome disso não é inadequação, é memória, memória da alma. Uma lembrança antiga de que vieram por um motivo que ainda não sabem explicar, mas que pulsa dentro deles como um chamado silencioso. A alma dos escolhidos não se reconhece nas formas comuns. Ela não se satisfaz com respostas rasas, com rotinas automáticas, com metas que não têm alma. E por isso, essas pessoas crescem com a sensação de que há algo errado com elas, como se fossem frágeis demais, intensas demais, profundas demais. Mas a verdade é que não são demais e não são outras. Vieram com o código da consciência despertando mais cedo. Vieram para lembrar ao mundo o que ele esqueceu. Mas antes, precisam lembrar a si mesmas. E esse processo não é fácil. A alma dos escolhidos passa por silêncios profundos, períodos em que se sente completamente sozinha, mesmo cercada de gente, períodos em que a existência parece pesada demais, sem explicação racional. Mas é nesses espaços de vazio que algo começa a se mover, porque a alma desperta devagar. Ela não chega com alarde, ela se revela como brisa, como intuição, como uma lágrima que escorre sem motivo aparente, como uma vontade repentina de mudar tudo, mesmo sem saber para onde ir. Os escolhidos por muito tempo não se destacam, porque o que eles carregam é sutil, é interno, não é um brilho que grita, é uma luz que ainda está aprendendo a se acender. Por isso sentem-se invisíveis, não compreendidos, como se falassem uma linguagem que ninguém mais entende. Mas essa invisibilidade é parte do caminho. É o ventre do despertar, o útero escuro onde a alma se prepara para lembrar quem é, antes de começar a viver o que veio viver. E quando chega a hora, tudo muda. O que era dor vira direção, o que era silêncio vira escuta, e o que era invisível começa, pouco a pouco, a brilhar. Existe uma solidão profunda que habita os escolhidos. Não é o tipo de solidão que nasce da ausência de companhia, mas aquela que vem do excesso de sensibilidade em um mundo que ainda vive no ruído. É como se suas almas carregassem algo imenso, uma verdade, uma luz, uma missão, mas sem manual, sem direção clara, sem nome. E isso pesa. Pesa porque há dentro deles um saber antigo que ainda não encontrou lugar no tempo presente. Uma urgência de viver algo que ainda está por vir. Uma certeza inexplicável de que vieram para algo maior, mesmo que esse maior ainda esteja envolto em névoa. Os escolhidos são aqueles que sentem demais, que olham para o céu e choram sem saber porquê, que escutam uma música e têm vislumbres de uma memória que não pertence a esta vida, que olham nos olhos de um estranho e sentem uma conexão tão antiga quanto a alma, e por isso muitas vezes se sentem frágeis, como se não tivessem a estrutura necessária para aguentar o mundo. Mas o que ainda não percebem é que essa fragilidade é, na verdade, uma forma de pureza, uma abertura, uma antena sutil capaz de captar o que os outros não conseguem. E isso é dom, mas também é dor, porque antes do despertar, a missão parece um fardo. Eles tentam se encaixar, tentar ser normais, tentam silenciar o chamado, mas nada os satisfaz por muito tempo. O trabalho parece vazio, as conversas superficiais, os caminhos que todos seguem não fazem sentido. E então vem a sensação de fracasso, de estar atrasado, desalinhado e perdido. Mas tudo isso é parte do processo. A alma dos escolhidos precisa primeiro se despir das ilusões do mundo para poder vestir sua verdadeira identidade. E não há mapa, não há trilha pronta. O caminho é traçado no invisível passo por passo, com base na escuta interior. O que guia o escolhido não é a lógica, mas o sentir. Não é a certeza, mas a fé. E é por isso que eles parecem andar no escuro por tanto tempo, até perceberem que é no escuro que a alma começa a brilhar por dentro.
Quando se fala em despertar espiritual, muitos imaginam algo grandioso. Um momento de revelação repentina, de luz intensa, de paz absoluta. Mas para a alma dos escolhidos, o despertar raramente acontece assim. Ele é lento, sutil, quase imperceptível no início. Não é um raio que cai, é uma brasa que nunca se apagou, reacendendo pouco a pouco no meio dos escombros da existência. Esse despertar começa de formas silenciosas. Às vezes é um desconforto persistente diante da rotina, um incômodo com aquilo que antes parecia normal. Outras vezes é uma pergunta que nasce do nada. Por que estou aqui? E essa pergunta não sai da cabeça. Ela ecoa, se espalha, vai tomando espaço entre os pensamentos, até se tornar uma urgência interna. Não importa o quanto a pessoa tente ignorar, a alma continua chamando. E quanto mais se tenta calar, mais forte ela vibra. Mas o despertar, apesar de libertador, não é confortável. Ele exige perdas, renúncias, silenciamentos. Porque antes de encontrar a nova verdade, é preciso encarar as mentiras que foram contadas e aceitas como verdades por toda uma vida. O despertar da alma começa com um colapso interior. Algo que desmonta, que desorganiza, que retira todas as certezas da prateleira e espalha tudo no chão. E isso assusta, porque o ego não gosta de perder o controle, mas a alma floresce no caos. Os escolhidos atravessam isso com um tipo especial de força. Uma força que não grita, que não se exibe. Uma força silenciosa, feita de fé sem garantias, de entrega sem certezas. Eles continuam mesmo quando não sabem onde vão chegar. Sentem que estão sendo guiados mesmo sem ver o caminho. E isso por si só já é uma forma de milagre. Não é que os escolhidos sejam melhores. É que eles vieram com a sensibilidade de sentir mais fundo, de escutar mais longe, de lembrar mais cedo. E isso tem um preço, mas também tem um propósito. E quando eles percebem que aquela dor antiga era só o sussurro da alma pedindo passagem, tudo começa a fazer sentido. A alma dos escolhidos tem um chamado silencioso, mas constante. Um movimento interno que os empurra para fora das estruturas, das repetições, das mentiras polidas que o mundo aceita com facilidade. E isso os coloca em conflito, porque desde cedo percebem que há um ruído entre o que sentem e o que esperam deles. Percebem que seus anseios mais profundos não cabem nas conversas cotidianas, que suas perguntas não encontram espaço nas respostas prontas. E então aprendem a se calar, a se esconder, a sorrir quando o peito grita, a fingir que está tudo bem quando a alma está implorando por ar. O mundo não sabe o que fazer com pessoas que sentem demais, que pensam com o coração, que olham para o céu e veem sinais. Pessoas que pressentem antes que aconteça, que choram por dores que não são visíveis, que se comovem com o invisível. O mundo chama isso de fraqueza, de sensibilidade exagerada, de drama. Mas a alma sabe. Ela sabe que ali, no que o mundo despreza, está a centelha, o dom, a missão. E os escolhidos, por um tempo, tentam negar isso. Tentam ser normais. Entram em trabalhos que não tocam sua alma. Ficam em relacionamentos que sufocam sua luz. Mantêm amizades baseadas em conveniência, não em conexão verdadeira. Mas o corpo começa a avisar. O coração se fecha, a energia se esgota e a alma começa a bater com mais força na porta. Porque ela não vai embora. Ela não desiste. Ela espera, até que o escolhido esteja pronto para parar de fugir. E quando esse momento chega, nada mais sustenta o personagem. Tudo o que não for verdadeiro começa a desmoronar. Não por punição, mas por libertação. Porque a alma não veio aqui para atuar, ela veio para ser, para viver, para expandir. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que doa, os escolhidos aprendem aos poucos que não precisam de aplauso, nem de compreensão. Precisam de verdade. Precisam ser fiéis ao que sentem, mesmo que caminhem sozinhos por um tempo. Porque essa fidelidade os reconecta com a única coisa que nunca os abandonou, sua essência. E é quando eles param de esperar a aceitação do mundo
que começam, enfim, a brilhar do jeito que vieram para brilhar. O momento mais delicado do despertar não é perceber que há algo errado lá fora, mas reconhecer que há algo desalinhado dentro. Que a vida construída até aqui talvez não tenha sido escolhida pela alma, mas moldada pelo medo, pela expectativa, pela necessidade de aceitação. E quando essa verdade se revela, dói, porque significa olhar para tudo o que você sustentou por anos e admitir: isso não sou eu. Os escolhidos carregam um fardo silencioso, o de ter vivido versões suas que não nasceram da essência, mas da sobrevivência. A criança que se calou para não incomodar, o adolescente que se encaixou para não ser rejeitado, o adulto que sorri para manter as aparências. Camadas, personagens, máscaras que foram vestidas para proteger, mas que, com o tempo, viraram prisões. E o despertar não acontece sem perdas. A alma, para florescer, precisa de espaço. E esse espaço só surge quando você tem a coragem de deixar ir, de olhar no espelho e se despedir com amor do que já foi útil, mas que agora só pesa. O ego resiste, diz que é arriscado, que é tarde demais, que não vai dar certo. Mas a alma insiste, ela sussurra com firmeza: você está pronto. Despedir-se de quem você fingiu ser não é um ato de fracasso, é um rito de passagem. É o início do retorno ao que sempre esteve ali, esperando por você. A sua verdade, sua voz, seu ritmo. E isso não acontece de forma repentina. É um processo cheio de silêncios, de dúvidas, de noites em claro, mas também cheio de clarezas sutis, de paz inesperada, de momentos em que tudo, mesmo que por instantes, faz sentido. Os escolhidos, quando se permitem essa despedida, descobrem algo precioso, que não estavam errados nem atrasados, só estavam adormecidos, e agora, ao acordar, sentem o peso sair do peito. E onde antes havia máscara, começa a brotar luz. Quando os escolhidos atravessam o deserto da desconstrução, um novo mundo começa a surgir. Mas ele não é ruidoso, não é cheio de promessas nem de certezas. É calmo, quase silencioso. E é justamente nesse silêncio que algo novo começa a pulsar. Pela primeira vez, a alma não grita, ela sussurra. E o sussurro é ouvido. Porque agora não há mais tanta pressa, nem tanto medo. Há espaço, e nesse espaço, a presença floresce. O que antes parecia essencial, agora já não importa tanto. As opiniões alheias perdem força, as comparações se dissolvem. A necessidade de provar algo ao mundo se desfaz como poeira ao vento. O escolhido entende que não está aqui para vencer uma corrida, está aqui para caminhar com consciência. E essa caminhada, por mais solitária que pareça, é acompanhada por uma paz que não vem de fora, vem de dentro. Vem da alma que finalmente pode respirar. Esse é o momento em que o invisível começa a fazer sentido, onde os sinais se tornam mais nítidos, onde a intuição se afina, onde pequenos gestos ganham um significado profundo. O mundo externo continua o mesmo, mas algo dentro mudou. E essa mudança silenciosa transforma tudo. O que antes era cansaço, vira contemplação. O que antes era vazio, vira presença. O que antes era dor, vira sabedoria. Não é que tudo se resolva. Ainda haverá desafios, ainda haverá dias de dúvida. Mas agora existe uma base, um chão interno que não desmorona com o primeiro vendaval, porque foi construído com verdade. E quem vive alinhado à alma, mesmo que tropece, sempre encontra o caminho de volta, porque o caminho está dentro. Os escolhidos, depois que despertam, não voltam a ser os mesmos. Eles vivem com mais leveza, com mais escuta, com mais amor, mesmo que em silêncio. E pouco a pouco, deixam de se sentir invisíveis, porque finalmente enxergam a si mesmos. E ao fazer isso, se tornam farol. Não para serem seguidos, mas para lembrar aos outros que todos têm, dentro de si, uma luz que só espera ser acesa. Depois de tantas quedas internas, os escolhidos param de buscar respostas prontas. Aprendem que a alma não grita, ela espera. E que a missão que carregam nunca foi sobre salvar o mundo, mas sobre lembrar quem são. Porque ao se lembrar, sua presença muda tudo.
Não precisam falar muito, nem convencer ninguém. Só o fato de estarem alinhados com sua verdade já transforma o ambiente, as relações, a energia ao redor. Eles se tornam presença viva do que é possível. Viver com integridade, mesmo em meio ao caos. Amar com profundidade, mesmo após tantas decepções. Silenciar não por fraqueza, mas por sabedoria. Escolher a leveza, não porque não dói, mas porque já entenderam o peso de carregar o que não é seu. Os escolhidos voltam ao mundo com um novo olhar. Nada mais os deslumbra facilmente, mas tudo os toca. Um gesto sincero, um pôr do sol, uma respiração consciente, tudo é sinal, tudo é presença, tudo é sagrado. Eles aprenderam a viver no intervalo entre o visível e o invisível. E nesse espaço encontraram lar. Eles ainda caminham em silêncio, mas agora esse silêncio não é vazio, é templo. É onde a alma repousa, é onde ela sussurra as próximas direções. Eles já não precisam se provar, já não lutam contra o fluxo. Seguem confiando. Isso é raro, é lindo, é inteiro. No fim, a grande revelação não é que os escolhidos são especiais, é que eles aceitaram escutar o que muitos ainda têm medo de ouvir. Escutaram o vazio, a dor, a intuição, o cansaço. Escutaram tudo aquilo que a mente tenta calar. E nesse espaço interno reencontraram a alma. A alma dos escolhidos não é barulhenta, ela é profunda. E por muito tempo foi silenciada pelas exigências do mundo. Mas ela nunca deixou de guiar. Estava ali em cada desconforto, em cada lágrima escondida, em cada sensação de "isso não é para mim". Ela sempre soube e esperou, com paciência, o momento em que você pararia e escutaria. Agora você sabe. Sabe que nunca esteve perdido, que a invisibilidade era proteção, que a dor era direção, que o silêncio era chamado e que tudo o que você viveu foi preparação. Você é um dos que sentem, dos que pressentem, dos que carregam o céu por dentro, mesmo quando o mundo está em ruínas. E isso é escolha de alma. Então caminhe, não para se destacar, mas para viver com presença, com verdade, com luz silenciosa, porque os escolhidos não brilham para aparecer, eles brilham para lembrar o mundo do que é real.